Desenvolver Shoeb, cartão de visita do desenvolvimento sustentável, é veiculado pelas mídias sociais do planeta. Sejam bem-vindas e bem-vindos, internautas brasileiros e do mundo. Eu sou Bernardo Jazen, apresentador do Desenvolver Shoeb. Agradecemos a todas e a todos por acessarem a nossa mensagem. Desenvolver Shoeb está começando. Um pensamento. Conhecer a natureza é dever e direito do homem como ser pensante. Nesse enfoque, a ciência vira irmã da arte. Apoiamos a ambas por serem expressões máximas do ser humano. Quem nos diz é Fabiola Gianotti, cientista italiana, candidata ao Prêmio Nobel. Show Opinião é o nosso editorial. Esta é a edição número 1 do Desenvolver Shoeb. Efetivamente, ciência e arte podem ser irmãs. Assim, cientistas e artistas podem elaborar o pensamento da humanidade. Desenvolver Shoeb foi criado para mostrar a multidiversidade do desenvolvimento sustentável e de sua amplitude. A ciência, tecnologia, inovação, o preparo profissionalizante, desenvolvimento social, políticas públicas, nutrição, alimentos e gastronomia, longevidade e qualidade de vida, a sustentabilidade ambiental, a participação de jovens, as opiniões e ideias de especialistas em entrevistas temáticas, bem como modelos de parcerias. É importante a participação de jovens. O estadista Nelson Mandela foi chamado para uma reunião onde seria discutido o que poderia acontecer nos próximos 30 anos. Não vendo a presença de jovens, Mandela foi enfático. Os jovens deveriam ter sido convidados. São exatamente os jovens que iriam discutir a temática do futuro e principalmente vivenciá-la. Esta é a razão pela qual jovens são parte integrante do Desenvolver Shoeb. Se Adam Smith estivesse no mundo terreno e reescrevesse a riqueza das nações, poderia enunciar que a liberdade, independência e soberania se obtém com ciência, tecnologia, inovação e, obviamente, educação na base da pirâmide, incluindo o ensino profissionalizante. Na Alemanha, por exemplo, o ensino médio inclui as disciplinas características e o ensino técnico, permitindo que 60% desse estudantado possa acessar com êxito o mercado de trabalho. Quando o Senai foi criado no Brasil, foi inspirado no Fraunhofer Institut, uma referência mundial. Ainda na Alemanha, duas universidades técnicas, Darmstadt e Karlsruhe, são excelência e referência, formando tecnólogos e pesquisadores em áreas estratégicas como ótica, fotônica, micromecânica, energia, microeletrônica, nanotecnologia, materiais especiais, instrumentação, tecnologia da informação, entre outros. No Brasil, tais conhecimentos devem ser transformados em riqueza urgentemente. Nos nossos centros incubadores, empresas de base tecnológica, institutos de pesquisas, agrupados nos parques tecnológicos, com forte participação da iniciativa privada. Este é um dos principais objetivos do Desenvolver Shoeb. O Brasil, reconhecidamente, não é um país orientado à tecnologia. Todos os esforços devem ser dirigidos para que nossa histórica deficiência não prossiga o seu ciclo cumulativo. O projeto NET São Paulo, Núcleo Experimental de Tecnologia, pretende auxiliar no processo de articulação entre o ensino médio e o ensino profissionalizante, por meio da política de diversificação do currículo e, consequentemente, ampliar o acesso à educação profissional para estudantes do ensino médio da rede estadual. NET São Paulo, Núcleo Experimental de Tecnologia, vem assentado sobre 3 pilares: empregabilidade,
empreendedorismo, direcionamento à universidade, o que permitirá ao participante aspirar perspectivas de vida, bem como planejar seu futuro em base sólida. O projeto pretende construir parcerias com a iniciativa privada, daqueles setores que permitam ao estudante do ensino médio desenvolver determinados pendores vocacionais, inserindo-se no contexto, inclusive, nas novas ocupações profissionais em setores como automação industrial, eletrônica, tecnologia da informação e serviços, entre outros. Nossa sociedade tem o dever de assegurar ao jovem a aquisição de habilidades essenciais necessárias ao seu desenvolvimento profissional. A Faculdade Cantareira, na ordem da grande região metropolitana de São Paulo, é a única a manter um curso de agronomia. E sua fazenda experimental são 50 alqueires no município de Mairiporã, onde novas técnicas da biologia experimental, da tecnobiologia são desenvolvidos, inclusive a criação de animais. Esta fazenda experimental está formando jovens agrônomos especializados em agrociência, especializados em análise de água, em análise de solo, em análise de materiais, em análise de materiais estratégicos, dispostos a ocupar o espaço mercadológico na sociedade, constituindo-se na formação de uma mão de obra especializada para empresas de agronomia, de cosméticos, de alimentos, de medicamentos. Plantas, vegetais, animais são essenciais à vida humana pela riqueza dos seus nutrientes. Esta a Faculdade Cantareira, na região metropolitana de São Paulo, no município de Mairiporã. Inovação é o bloco da inovação tecnológica. O Inova Show. E inovação significa fazer algo diferente e não se ater à tradição, segundo o professor da Unesp, Jenner Barreto de Bastos Filho. Quando se pensa em inovação, vem à mente o circuito que compõe o ambiente de inovação, ou seja, o parque tecnológico, a incubadora, o instituto de pesquisas, as empresas de base tecnológica. Há duas definições plausíveis para o parque tecnológico. Segundo a International Association of Science Parks, um parque científico ou tecnológico é uma organização administrada por profissionais especializados, cujo principal objetivo é aumentar a riqueza da comunidade através da cultura da inovação, da competitividade das empresas e das instituições baseadas em conhecimento ao mesmo associadas. A Amprotec, Associação Nacional das Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores, define parque tecnológico como complexo produtivo industrial e de serviços de base científico-tecnológica planejada, de caráter formal, concentrado e cooperativo, que agrega empresas cuja produção se baseia em pesquisas tecnológicas desenvolvidas nos centros de pesquisas vinculados ao parque. Para garantir que tais objetivos sejam alcançados, o parque estimula e administra o fluxo de conhecimento e tecnologia entre universidades, instituições de pesquisa e desenvolvimento, empresas e mercados, facilita a criação e o crescimento de empresas de base tecnológica através de processos de incubação, provê outros serviços de valor agregado com espaços de alta qualidade e infraestrutura. A dimensão espacial faz menção às características das atividades científico-tecnológicas de se concentrarem em espaços urbanos como uma malha de serviços que vai do financeiro ao securitário à tecnologia da informação e comunicação. Quando o parque é resultado de parcerias consolidadas entre a universidade, a empresa privada, o governo e o terceiro setor, entra em giro
a hélice quádrupla. Impressora 3D, conjunto de computadores, cortadora laser de grande formato, mini fresadora, fresadora de grande formato, plotter de recorte, estação de solda, osciloscópio, ferramental de produção. O projeto pretende construir parcerias com a iniciativa privada daqueles setores que permitam ao estudante do ensino médio desenvolver determinados pendores vocacionais, inserindo-se no contexto inclusive das novas ocupações profissionais em setores como automação industrial, eletrônica, tecnologia da informação e serviços, entre outros. Nossa sociedade tem o dever de assegurar ao jovem a aquisição de habilidades essenciais necessárias ao seu desenvolvimento profissional. Centros incubadores. Localizados nos campos universitários, esses organismos abrigam as startups, empresas nascentes, empresas de base tecnológica. Aí são desenvolvidas pesquisas de processos e produtos essenciais ao desenvolvimento do país, nos seus aspectos multidisciplinares, como a biotecnologia, bioenergia, energias alternativas, nanotecnologia, química fina, micromecânica, microeletrônica, materiais estratégicos, tecnologia da informação e comunicações, eletroeletrônica, telecomunicações, entre muitos outros. Os centros incubadores podem localizar-se também nos parques tecnológicos, por sua vez fundamentais para o desenvolvimento de todo o processo. A incubadora é peça fundamental no processo de inovação. A incubadora tecnológica pode ser conceituada como uma organização que abriga empresas cujos produtos, processos ou serviços resultem de pesquisa científica para a qual a tecnologia representa alto valor agregado, conforme nos diz Steinsack, na obra Estruturação, Organização, Gestão de Incubadoras Tecnológicas. A pesquisadora Maria Alice Lahorg, em sua tese, sintetiza: parques e incubadoras são instrumentos híbridos de transferência de tecnologia, pois são ao mesmo tempo ligados à produção do conhecimento e ao mercado, facilitando o processo de difusão da inovação. Incubadoras são instrumentos flexíveis que podem cumprir diferentes funções e atender demandas de forma específica. Outro item importante no contexto são as incubadoras de empresas. Abrigam empreendimentos ligados aos setores da economia que detêm tecnologias largamente difundidas e que desejam agregar valor aos seus produtos, processos e serviços por meio do incremento tecnológico. Fato Show é o bloco destinado ao desenvolvimento social e às políticas públicas. Considerando-se que desenvolver show web será veiculado nas mídias sociais, ou seja, faz parte da comunicação por meio das tecnologias digitais, encontra-se legitimamente inserido na sociedade de informação, onde, segundo o editorial da revista E, do SESC, novas relações de poder se estabelecem pelo uso das redes digitais de comunicação e informação. Fato Show apresenta o ser humano no centro das atenções de uma espécie de neo-homocentrismo. O professor e pesquisador de mídia e política da Universidade Federal do ABC diz com propriedade: a rápida circulação de informações em rede distribuída altera o processo tradicional de comunicação com centros produtores de informação. A formação dessa nova ecologia das comunicações é caracterizada pela construção de um espaço discursivo ilimitado, no qual diferentes usuários com acesso à rede podem produzir, transmitir e compartilhar conteúdos de distintos temas e interesses. Nesse ambiente, floresce uma esfera pública interconectada, que passa a debater diversos assuntos, entre eles os temas políticos e do cotidiano.
essa nova configuração de esfera debate político para a mobilização e para a participação cidadã. Desse ponto de vista, devemos pensar uma nova ideia de tecnologia. Máximo Felice também fala de democracia. O que significou democracia até a TV não é a democracia da internet. A grande conquista do Ocidente foi a democracia com eleições de representantes e de projetos políticos para a gestão pública. Hoje, isso não basta mais, pois temos dispositivos que nos permitem ver em tempo real e opinar sobre qualquer assunto. O mundo se tornou muito mais complexo e a esquerda e a direita não conseguem narrar esse mundo. Por isso, as eleições têm surpreendido em tantos países. Significa, pois, que a linguagem que temos para identificar a política hoje está obsoleta e ultrapassada. Fato Show mostrará nas sucessivas edições um conjunto de medidas públicas necessárias para diminuir a carência social. O desenvolvimento social insere-se num círculo onde atuam distintas políticas públicas, exigindo-se igualdades, oportunidades, cidadania, direitos. Questões como educação, saúde, saneamento básico, habitação, interagem e dialogam entre si. Torna-se muito difícil, diante desse quadro complexo, que no médio prazo se consiga reordenar o modelo de desenvolvimento capaz de criar condições mais dignas de vida. Especialistas em desenvolvimento urbano pleiteiam, por exemplo, maiores investimentos para transportes coletivos sobre trilhos, bem como estabelecimento de empresas e negócios em áreas próximas a regiões densamente povoadas. O Brasil está envelhecendo. Nossa geração deve pensar nas gerações seguintes para evitar que a problemática da pessoa idosa se transforme numa chaga social. O projeto Condomidoso, Condomínio para Idosos, é uma ideia moderna. Fato Show mostrará projetos para a pessoa idosa, como o Condomidoso, o Condomínio para Idosos e o Centro-Dia. Nas próximas edições, os projetos Condomidoso e Centro-Dia em todo o seu esplendor. Mostra Show é o bloco voltado ao empreendedorismo, como atividade socioeconômica capaz de alavancar a autonomia da realização. O projeto NET São Paulo, Núcleo Experimental de Tecnologia, como dissemos, está assentado sobre 3 pilares: empregabilidade, empreendedorismo e direcionamento à universidade, ou ao ensino profissionalizante, técnico e de alta qualidade. Nesse século XXI, a nossa relação com algoritmos, com os dados, não se constitui num fator puramente técnico. Atualmente, o nosso cérebro está conectado à internet, que funciona como um cérebro maior, pelo qual construímos a nossa inteligência. O Brasil não é um país orientado à tecnologia, porque o empreendedorismo brasileiro não está voltado para a criatividade tecnológica, na ordem do suporte financeiro por parte dos fundos de investimento, capital de risco e instituições afins. Esta pergunta tem a ver com um enunciado de futuro. O Brasil deveria ser uma nação voltada para o empreendedorismo tecnológico, em pequena e média, obviamente em grande escala. Existem no país bolsões socioeconômicos de primeiro mundo, tal como existem miseráveis de terceiro mundo. Mostra Show deverá trazer à tona esse debate, inclusive com especialistas em desenvolvimento, psicanálise social, políticas públicas, ensino técnico, entre outros. A sociedade brasileira necessita que os graduados pelas escolas técnicas, portadores de multidiversos conhecimentos tais, possam criar empreendimentos com notável efeito multiplicador, capaz de superar a fatídica barreira da empresa nascente que sucumbe antes dos primeiros 3 anos. Educação financeira. O Sebrae
são antídotos e as vitaminas para esse processo. É fundamental a participação do Sistema S em todo o processo, SENAI, SESI, SENAC, SESC, SENAR, atuando no tecido socioeconômico-cultural. Abrangendo a vida e a esperança de milhões de pessoas, nesse processo inclui-se o SEBRAE, alavanca superior para a viabilização do binômio empregabilidade e empreendedorismo. Nesse contexto, apresenta-se o CIEE, Centro Integrado Empresa-Escola, a maior usina brasileira para jovens conseguirem trabalhar com competência. Gestão de negócios, educação financeira, marketing, comunicação constituem índices fundamentais que capacitam o empreendedor ou a empreendedora na sua jornada, em que cada dia deverá enfrentar, na selva urbana, feras famintas. Poderão ser criados modelos de gestão adaptados aos setores, levando-se em conta suas peculiaridades, ciclos de desenvolvimento, cadeias produtivas, materiais estratégicos ou coadjuvantes. Outros sim, procedimentos como normas técnicas, aspectos tecnológicos, econômicos, tributários, regulações, normatizações, são itens fundamentais para o desenvolvimento. Existem nações empreendedoras, orientadas à tecnologia, detentoras de marcas, de produtos de alto valor agregado, chegando a movimentar massa financeira muito mais afora de suas fronteiras que utilizando seu mercado interno. Por exemplo, Japão, Coreia do Sul, Suíça, Suécia, Holanda, Israel, Hong Kong, Taiwan, entre outros. O empreendedorismo, a ousadia e a coragem para realizar está no DNA das pessoas. Existe uma série de razões que agem sinergicamente para que povos ou comunidades inteiras sejam empreendedores. Algumas superficiais, outras profundas, com raízes históricas que vararam os séculos. Conta-se que um judeu e um árabe estavam numa praça contando dinheiro. Acercou-se um grupo de jovens e aí veio a pergunta: como é que vocês ficaram ricos? A resposta veio, ambos em uníssono: dinheiro tá na chão, tem que saber levantar. Uma frase de Bill Gates ficou marcada: nós criamos na Califórnia o Vale do Silício, mas quem mais aproveitou foram os empreendedores dos países tigres asiáticos. NutriShow é o bloco voltado à nutrição, à alimentação e à gastronomia. Notoriamente, a alimentação é o vetor da qualidade de vida e da longevidade. Já dizia o pioneiro da medicina, o médico grego Hipócrates, o alimento é o principal medicamento. NutriShow deverá mostrar ao longo das sucessivas edições aspectos referentes da cadeia alimentar, segundo especialistas em nutrição. Um dos objetivos desse bloco é apresentar o combate à subnutrição como política pública, sobretudo no tocante à criança e ao adolescente. Aqui mencionamos o nome de uma grande brasileira, cidadã do mundo, nossa saudosa e inesquecível doutora Zilda Arns, médica que salvou milhares de vidas, não somente da morte por inanição, mas também dos males provenientes da subnutrição, que são nanismo, a atrofia cerebral, entre outros. Ainda subsiste a subnutrição no Brasil. É vergonhoso! A subnutrição é um mal municipal, estadual, federal, global. Este apresentador, quando o delegado paulista da Conferência Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, entendeu que alimentação, longevidade e qualidade de vida dialogam, interagem, se interconectam. E assim sendo, foi elaborado um plano de alimentação diferenciada para a pessoa idosa. E para que tal propósito venha a ser concretizado, uma lei municipal deve ser implementada,
beneficiando assim as quase 20 mil pessoas idosas conviventes sob a égide da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social do Poder Público paulistano. Certamente, esse plano beneficiará idosos, hipertensos, diabéticos, entre outras enfermidades degenerativas que necessitam de alimentação apropriada para que a medicação específica faça o efeito desejado. Tal legislação já existe, beneficiando que quase 100 mil crianças e adolescentes nas mesmas condições. Estamos falando, pois, de direitos humanos, cidadania e direito a uma vida com qualidade e longevidade. Desenvolver Showeb, cartão de visita do desenvolvimento sustentável, está em Guarulhos, no Parque Continental 1, na Academia Cáliz de Ginástica, dirigida por um professor de educação física que também é empreendedor. Trata-se do professor de educação física Carlos Eduardo Lemos. Carlos Eduardo, nós vimos a sua academia, brilhante, você fez um investimento maravilhoso. Diga para os nossos internautas qual a importância de uma academia de ginástica na atual sociedade moderna. Atividade física é diferente se for dentro, né, do ambiente com estrutura, né, indoor ou outdoor, que é na rua, no parque. Ela vem para trazer um equilíbrio mesmo, né, algo que foi perdido no meio do caminho, né, até por toda a modernização, tecnologia, e ela vem para tentar ajudar no equilíbrio, né, até mesmo uma proposta que as academias têm, né, de ser algo programado, de ter disponibilidade de horários para o aluno que consegue vir de manhã ou vir no período mais no final do dia, né, diurno, noturno, perdão, e na verdade vai resolver o que as pessoas precisam resolver. Pode ser por qualidade de vida, por uma doença, pode ser por melhora de autoestima, pode ser por melhora de comportamento, que está totalmente relacionado, né, a realmente a gente se sentir melhor e conseguir ter um comportamento melhor. Então a atividade veio para trazer um equilíbrio, né? Trabalhar realmente através da liberação de hormônios, a endorfina, a dopamina, a serotonina, e a gente poder ter essa melhora do nosso comportamento. Um aspecto interessante que os internautas e os consumidores dos serviços que a academias prestam deveriam saber: como você avalia o homem e a mulher na necessidade de obter esse condicionamento físico numa academia de ginástica? Se a gente for pensar fisiologicamente, ou melhor, na prática da atividade, né, a maior parte deles acabam tendo objetivos parecidos, né, mas o comportamento da mulher e do homem é um pouco diferente. A mulher gosta de coisas mais dinâmicas, né, então a gente tem que abordar muitas vezes de uma forma diferente, com atividades com características diferentes. O homem busca muito, o homem é um pouco mais tranquilo no sentido de escolha de atividade, já dá pra gente conseguir ali indicar modalidades menos dinâmicas, né? O homem se adapta muito bem também, né? Tanto que as mulheres gostam muito de atividades em grupo, né? Aulas de ginástica como a Zumba, que é uma atividade que hoje está em alta, treinamento funcional, que são aulas em circuitos, foi uma forma de fazer a mulher que muitas vezes não consegue praticar uma atividade mais convencional, igual a musculação, ela poder participar de uma aula que tem essa característica de treinamento resistido, né? Outras aulas de ginástica que já são mais antigas, jump, a bike indoor, que é a bicicleta, né, dentro de aula. Então é um pouco diferente só o direcionamento da atividade, né? Pelo dinamismo da mulher mesmo, pelo comportamento que a mulher acaba tendo um pouco diferente do homem. O homem, a gente consegue trabalhar com atividades mais convencionais, a própria musculação, uma caminhada na esteira, né? Então é uma característica que o homem aceita bem. No caso ainda da mulher, reposição hormonal, menopausa, afetam brutalmente o comportamento da mulher. Como é que a academia ajuda a resolver esses problemas? Na verdade é básico, porque tanto homem como mulher, depois dos 30 anos a gente sabe que já começa a ter já uma diminuição natural, né, da produção hormonal, e é necessário fazer algumas manutenções. A mulher isso acaba sendo mais acentuado realmente, né, por ela depender mais da sinalização hormonal do que o próprio homem.
Então, é onde ela começa a perder mais estrutura muscular, consequentemente ela perde mais massa óssea. Então tudo isso, toda a proposta que a gente tem, né, até mesmo por a gente hoje buscar atividades que a mulher tem essa característica da musculação, mesmo não sendo numa sala de musculação. Como eu comentei anteriormente, né, o treinamento funcional, né, outras atividades que hoje em dia tem no CrossFit, vem com uma proposta parecida também, que é para a gente conseguir suprir isso. A mulher ganhar massa muscular de uma forma dinâmica, a mulher ganhar massa óssea de uma forma dinâmica e ter manutenção de peso, né, da composição corporal e, como também comentei, liberação de endorfina, dopamina, serotonina, que isso, sem dúvida, é o que vai trazer esse equilíbrio emocional, né, que Isso a é pessoa importante. gira, Isso é que importante. a pessoa acaba tendo proveito para melhorar outros hábitos na rotina dela, tomar decisões melhores na rotina dela. Você fala em decisões melhores, vamos colocar um aspecto aqui. Mulheres executivas precisam de academia? Atividade física, não dá para falar que existe uma faixa etária específica que pode trabalhar, é para todas as idades, é para todos os gêneros. Bom, o que é manipulado dentro da academia, isso é o legal quando você tem um acompanhamento em academia, né, diferente somente de quando muitas vezes você passa ao médico, o médico fala, ó, você precisa fazer atividade física. Aí a primeira coisa que vem na cabeça daquele paciente é fazer caminhada, né? Que é uma atividade incompleta, melhor do que ficar parado do que incompleta, né? Mas nem sempre é a melhor atividade para aquele aluno, para aquele paciente, né? E dentro de academia, que é um serviço que nós temos aqui, o aluno passa por uma avaliação funcional. Nessa avaliação é onde a gente pega todos os dados que são necessários para fazer a prescrição desse aluno, pensando no objetivo, no gênero, na idade, todas as características possíveis para a gente tentar direcionar isso. Bom, Carlos Eduardo, atletas de alta performance necessitam de academia? Na verdade, é base, né? Se a gente for pensar, está totalmente relacionado. O mesmo ambiente, ele pode trabalhar qualidade de vida, pode trabalhar alto rendimento no mesmo ambiente. Isso é uma coisa muito legal de academia, né? E muitas vezes, né, o aluno, antes de ter a vivência numa academia, ele acaba tendo um certo preconceito, até acreditando nisso, né? Que a academia está mais relacionada à estética, a alto rendimento, e ele que é gordinho, está com sobrepeso, ou tem uma patologia, ele não se enquadra dentro daquele ambiente, que é até um erro, né? Que muitos alunos acabam deixando de frequentar. Que isso, se a gente for pensar, reflete diretamente a quantidade de pessoas que hoje praticam atividade em academia, que é muito pequeno. Se a gente for pensar dentro da população, a gente passa de 10% da população que pratica atividade em academia. Então, assim, existe muita gente que não pratica atividade em academia, pensando especificamente, também é pequeno ainda a quantidade de pessoas. Vamos abordar um aspecto que é vital dentro da sociedade moderna, o estresse, a vida sedentária e a vida sedentária de executivos que começam a ter problemas coronários, problemas cardiorrespiratórios. A academia pode ajudá-los a superar esses problemas? Por duas vias, diretamente e indiretamente. Se a gente for pensar diretamente pela própria prática da atividade, todas as adaptações que ela causa no sistema cardiovascular, respiratório, estrutural, né, que a gente vai falar no sistema esquelético, muscular, né, ósseo. Indiretamente, que acaba também sendo uma consequência da prática aguda, né, da sessão de treino, é onde a gente libera a endorfina, dopamina e serotonina. E essas decisões que a gente acaba tomando a partir desse momento, elas são muito mais equilibradas, né? Então você busca uma alimentação mais equilibrada quando você pratica atividade física. Você toma decisões no trabalho mais equilibradas quando a gente pratica atividade física com frequência. Então é a base. Se a gente for pensar a atividade, não é uma coisa que foi inventada, sempre existiu, né? Só mudou o modelo de como a gente pratica atividade hoje, né? Antes era de uma forma mais lúdica, hoje acaba tendo que ser programada, né? Mas precisa ter ela inclusa na rotina, com certeza. A outra dúvida interessante para as nossas internautas é o pós-parto. A academia consegue esteticamente? Com certeza. Na verdade, com uma liberação médica, durante a fase ainda, né, de gestação, é necessário que ela mantenha a atividade. Se não tiver nenhum risco, né, vai ser feito exames, acompanhado pelo médico, pela médica, mas se não tiver nenhum risco de aborto, né, é indicado que até os últimos dias, né, antes do próprio parto,
pratica atividade física. Como eu falei, em academia a gente acaba tendo mais controle, né, do que vai ser feito com aquele aluno, o que é a melhor atividade para aquele aluno. Então a gente consegue realmente trabalhar isso individualmente. Pós-parto, que é a preocupação da mulher, né, em relação a, muitas vezes, flacidez ou aumento do peso, né, o antes, né, já ajudou nesse processo pro pós, né, pro pós-parto, né, que muitas vezes com um período muito menor de tempo ela já volta com uma rotina de atividade, então ela consegue também muitas vezes ter resultados mais rápidos, voltar a ter hábitos mais equilibrados, porque não ficou tão longe, tão distante, né? Então, sem dúvida nenhuma. Bom, cada corpo tem a sua individualidade. Bom, da pele tem a sua individualidade de estrutura muscular e de tecidos adiposos. Então, assim, não dá pra gente falar por 100% e que seja para todos, mas melhora sempre vai existir, com certeza. Bom, dentro da individualidade biológica dessa aluna, né? Vamos falar de uma das vaidades femininas, ou anti-vaidade, as varizes. Como a academia ajuda mulheres a não ter varizes? Mais uma vez, individualidade de cada um, nível de intensidade da atividade, tá? Então, se a gente for pensar a mesma estratégia que pode trazer benefícios, pode trazer malefícios, dependendo de como vai ser construído aquela atividade, se a intensidade está adequada para aquela pessoa ou não, tá? Uma atividade de baixa e média intensidade, inclusive a musculação mesmo, que muitas vezes é mal vista, né, pelas pessoas que praticam a atividade pensando em melhorar a parte vascular, é uma ótima atividade, tá? Por fortalecimento de vasos, toda essa parte muscular também é articular, mas a mesma atividade, se for mal utilizada, pode aumentar a quantidade de vasos, tá? Então, o mesmo exercício com intensidades diferentes vão trazer resultados diferentes. Bom, outro aspecto, vamos à tecnologia. Cada equipamento tem o seu segredo, o seu desenvolvimento, a sua pesquisa tecnológica. Você, como diretor técnico, como você direciona a necessidade da pessoa que busca academia com o equipamento existente? Aquela avaliação que eu comentei com você, a nossa avaliação funcional, ela serve para a gente fazer essa triagem. É uma avaliação que é bem completa, tem duração de 40 a 50 minutos, e é onde a gente conhece não só a necessidade de objetivo do aluno, mas também o comportamento do aluno em relação a essa dinâmica. Não adianta muitas vezes eu querer direcionar o aluno para a atividade que ele mais precisaria fazer, porque eu tenho conhecimento que vai trazer mais resultado, se muitas vezes ela não tem afinidade com aquela atividade. Então, com certeza ela vai deixar de treinar nos primeiros dias, né? Então não é só o direcionamento da atividade, mas a gente também usar todo esse conjunto para que essa pessoa comece, inicie, continue e consiga realmente buscar esse resultado dela. Aí vem o aspecto do diretor técnico psicólogo. Quando você vê um aluno ou uma aluna que quer desistir porque teve dores, etc., como é que você reage? Então, a gente já faz de tudo para isso não ocorrer, mas desde a própria avaliação a gente já comenta sobre o que pode acontecer nos próximos dias, né? Pela experiência que a gente tem já dentro da atividade. O mesmo peso, né? Porque não é uma coisa que a gente vai dosar, ou melhor, avaliar e fazer uma precisão de uma carga. Na verdade é uma progressão de carga. A gente inicia com cargas menores, cargas seguras, né? Para depois aos poucos, dentro dessa percepção do aluno, no feedback que ele vai dando, né, nas sessões posteriores, né, a gente ir ajustando, né? Não tem uma regra. O peso, de repente, mínimo daquele exercício para um aluno, ele tem uma percepção, né? E o outro aluno, com aquele mesmo peso mínimo, tem uma outra percepção. Então vai depender muito também do nível de treinamento do aluno. Mas a gente já vai conversando com o aluno que pode ocorrer dele sentir desconforto, né? Mas a ideia é sempre expor, né? Para errar numa carga, sempre errar para menos, né? Porque a gente consegue ir corrigindo ela aos poucos até conseguir chegar dentro da individualidade do aluno naquele sentido. Verde Show é o bloco dedicado à complexa temática da sustentabilidade, o uso generalizado da expressão desenvolvimento sustentável data de meados da década de 1980, quando o relatório denominado Nosso Futuro Comum, produzido pela Comissão Brundtland,
a definiu como sendo uma forma de desenvolvimento com capacidade de satisfazer as necessidades econômicas, sociais e ambientais das atuais gerações, sem, no entanto, comprometer a capacidade das gerações futuras no provimento de suas próprias demandas. Esta comissão, estruturada sob a égide da ONU e presidida pela então primeira-ministra da Noruega, a senhora Gro Harlem Brundtland, teve enorme influência na inclusão das questões ambientais na agenda dos órgãos internacionais de desenvolvimento, especialmente nas etapas preparatórias da Conferência Rio 92. No período, o setor privado experimentava grande aceleração para a globalização, mudando as escalas de suas operações e impactos. Diversos líderes empresariais empenharam-se para mudar a postura pública do setor e promover práticas que refletiam o compromisso com a sustentabilidade. A Conferência Rio 92 contou com a presença de mais de 100 chefes de Estado, onde foram assinados a Agenda 21 e um conjunto amplo de documentos e tratados cobrindo biodiversidade, clima, florestas, desertificação e o acesso e uso dos recursos naturais do planeta. Assim, ser sustentável é transformar vantagens comparativas em competitivas. A forma como o Brasil administra seu desenvolvimento é aleatória e fragmentada, e não existe um planejamento indicando, mesmo remotamente, o tipo de país que queremos ser ou para onde queremos ir. Embora a operação de áreas importantes de infraestrutura esteja privatizada, grande parte das leis serve a políticos mais interessados em garantir seus redutos eleitorais do que elaborar e implementar um planejamento que nos leve à condição de país desenvolvido. O contraponto a essa vulnerabilidade social e institucional é o imenso valor dos recursos naturais brasileiros. Falando de diversidade biológica, o Brasil divide com a Indonésia a primeira posição. Ocupa o primeiro lugar em número de plantas, peixes de água doce, mamíferos e invertebrados terrestres. Está entre os 5 primeiros na riqueza de répteis, anfíbios e aves. Os rios amazônicos contribuem com mais de 15% da água doce global, numa bacia hidrográfica com apenas 0,4% da população mundial. Ainda detém a maior extensão de floresta tropical do planeta, ou seja, 1/3 do total global. Tal área é 3 vezes maior do que as florestas inteiras somadas da Indonésia. É o segundo colocado e maior do que todas as florestas tropicais africanas. O Brasil tem um enorme potencial de busca da sustentabilidade, notadamente pelo fato de o tamanho populacional ser compatível com a sua extensão territorial. Segundo nossa proposta, o desenvolvimento sustentável contido no Bloco Verde Show é amplo e multidiverso, trazendo o pensamento e a palavra de especialistas em meio ambiente, na amplitude temática do tamanho desse país continente. Na próxima semana, muito mais. Verde Show, o bloco da sustentabilidade. Desenvolver Show Web, cartão de visita do desenvolvimento sustentável, chega ao final desta edição número 1. Agradecemos a todas e a todos, internautas do Brasil e do mundo. Eu sou Bernardo Jazem, apresentador do Desenvolver Show Web. Na próxima semana tem mais. Amigas e amigos, um beijo nos seus cérebros.